27 de maio de 2021, quinta-feira da 8ª semana do tempo comum. Respeito devido à dignidade sacerdotal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu disse, sois deuses e todos filhos do excelso. Salmos 81, 6. Sumário. É com muita razão que os santos tinham os sacerdotes na mais alta estima. Quanto ao corpo místico de Jesus Cristo, que são todos os fiéis, os sacerdotes têm o poder de livrar o pecador do inferno e fazê-lo herdeiro do paraíso. Quanto ao corpo real, é um ponto da fé que, quando o sacerdote consagra, o Verbo eterno desce do céu para esconder-se sobre as espécies sacramentais. Ó dignidade sublime! Procuremos sempre ter grande veneração para com os ministros de Deus e, sendo sacerdotes, sejamos os primeiros a respeitar o nosso caráter sacerdotal, se desejarmos ser respeitados pelos outros. 1. A dignidade do sacerdote e o respeito que lhe é devido dimanam do poder que ele possui sobre o corpo místico e sobre o corpo real de Jesus Cristo. Quanto ao corpo místico, que são todos os fiéis, o sacerdote tem o poder das chaves, isto é, o poder de livrar o pecador do inferno e fazê-lo herdeiro do paraíso. Deus mesmo quis obrigar-se a ratificar a sentença do sacerdote, a perdoar ou não perdoar, conforme o sacerdote absolve o penitente por estar disposto ou não o absolve. Precede a sentença do sacerdote e Deus a subscreve. Se o Redentor baixasse do céu a uma igreja e se sentasse no confessionário para administrar o sacramento da penitência e em outros se sentasse um sacerdote, se Jesus Cristo e o sacerdote ambos dissessem, eu te absolvo, os penitentes, tanto de um como de outro, ficariam igualmente absolvidos. Que honra não seria para um súdito se o rei lhe conferisse o poder de livrar da cadeia a quem quisesse. Mas muito maior é o poder que Jesus Cristo deu a seus ministros, o poder de livrar do inferno não só os corpos, mas também as almas. Quanto ao corpo real de Jesus Cristo, é um ponto da fé que o Verbo encarnado se obrigou a descer às mãos do sacerdote que consagra sob as espécies sacramentais. Causa pasmo o ouvir que Deus obedeceu a Josué, fazendo parar o sol ao mando dele, obediente, obedecendo Deus à voz do homem. Josué 10, 14. Mas pasmo, porém, causa o ouvirmos que, em virtude de poucas palavras do sacerdote, Deus mesmo obedece e vem sobre o altar, ou onde quer que o chamem, e se põe entre as mãos do sacerdote, ainda quando esse fosse seu inimigo. Jesus, uma vez vindo, fica inteiramente ao dispor do sacerdote. Toca ao padre conforme quiser, encerrá-lo no tabernáculo, ou expô-lo sobre o altar, ou levá-lo para fora da igreja, ou tomá-lo para o seu próprio sustento, ou dá-lo em alimento aos outros. Ó poder sublime do sacerdote, ó bondade inefável do Redentor. 2. Sendo tão grande a dignidade dos ministros de Deus, tiveram razão os santos em terem para com eles sentimentos de mais alta veneração. São Martinho, convidado à mesa do imperador Máximo, bebeu primeiro a saúde de seu capelão e depois a do imperador. No concílio de Nicéia, Constantino Magno quis sentar-se no último lugar, depois de todos os sacerdotes e numa cadeira mais baixa. Quando Santo Antão se encontrava no caminho com o sacerdote, dobrava logo o joelho e não se levantava enquanto não lhe tivesse beijado a mão e fosse por ele abençoado. Santa Catarina de Sena chegou a beijar devotamente a terra que o sacerdote tinha pisado na sua passagem. Meu irmão, seja qual for o teu estado, faze por imitar os santos na sua veneração para com os ministros de Jesus Cristo. Se tu mesmo tens a sorte ditosa de pertencer ao número dos sacerdotes, a fim de ser respeitado dos outros, sê o primeiro a respeitar a tua própria pessoa, bem como na dos próprios colegas, o teu caráter sagrado. Estejam as tuas obras sempre em harmonia com a tua dignidade e conforme o preceito do apóstolo. Mostra-te a ti mesmo em tudo o exemplo de boas obras, na doutrina, na integridade, na gravidade.
Tua palavra seja sã, irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Tito 2:7. Considerando em seguida que é por meio dos sacerdotes que se opera a salvação ou a ruína dos povos, que sobre eles vem a bênção ou a maldição, roga com ardor e insiste junto de Deus para que dê à sua igreja ministros zelosos. É este um dos fins principais por que foram instituídas as têmporas nas 4 estações do ano. Meu Deus, creio que entre todas as dignidades criadas, a do sacerdócio é a mais alta. Creio, ó Senhor, e por isso prometo, com o vosso auxílio, estimar e venerar sempre todos os sacerdotes, por serem os vossos representantes na terra. Proponho também escutar aqueles que me queirais dar por superiores, assim como escutaria a vossa própria voz, por teres dito: quem vos ouve, a mim é que ouve, e quem vos despreza, a mim é que despreza. Lucas 10:16. Mas vós, ó meu Deus, dai-me a graça de vos ser fiel, e dai à vossa igreja ministros zelosos, que sejam agradáveis ao vosso coração e convertam um grande número de almas. Peço-vos essas graças pela intercessão de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.